paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida neste dia. Que a alegria proveniente do Espírito Santo possa invadir o seu ser. Com essa palavra tão preciosa, meus irmãos, que é espírito e vida para nossa alma. Essa palavra que o Senhor me permite meditar nela todos os dias. Toda a palavra de Deus, cada versículo, cada capítulo, Deus ele se manifesta. E a gente pode ver isso pela fé. E essa atitude de buscar todos os dias nos traz vida. E vida com tanta abundância que a gente quer passar adiante para aqueles que ainda não têm essa vida. Para aqueles que ainda não conhecem o poder de Deus. Para aqueles que ainda precisam receber o Espírito de vida, que é o Espírito Santo. Então a gente vai continuar no versículo 16 do capítulo 3 do Evangelho de João. A gente está fazendo essa meditação diária agora. Eu espero conseguir manter essa rotina, esse compromisso de estar todos os dias aqui com vocês. Às 8h30, né, da noite, passando essa palavra tão preciosa, que eu creio que está abençoando aqueles que estão acompanhando essa meditação. Mas antes, clica nesse botão aqui embaixo de inscrever-se e ative o sininho das notificações e fique por dentro de todos os vídeos que eu vou estar postando aqui. Amém? Então, no versículo 16, logo após Jesus, toda essa palavra que a gente está meditando é o próprio Senhor Jesus falando. Se você pegar a sua Bíblia aí, a minha, ela tem as partes que Jesus fala, elas são escritas em vermelho, que é para ser destacado, para a gente saber quem está falando. Isso é muito importante nas nossas meditações, meus irmãos. Eu ainda quero fazer um vídeo falando só como meditar, né? Quando meditar, todos os dias, né? Mas eu queria fazer um vídeo falando um pouco sobre a meditação. Então isso é importante, a gente saber quem está falando. A gente está lendo um capítulo, a gente está lendo um versículo e a gente pensar, quem é que está falando isso aqui? Isso é muito importante, porque a gente sabendo que é o Senhor Jesus que está falando, então a gente vai ter a certeza, uma convicção, uma fé que, nossa, isso aqui é o próprio Senhor Jesus. Ele é o autor e consumador da fé. Ele nos ensina, ele nos traz o entendimento através do Espírito Santo, daquilo que a gente precisa para a nossa vida. Então, a gente saber que é ele que está falando, isso já traz um gozo, pelo menos para mim já traz uma alegria. Saber que é o Senhor Jesus, o nosso Salvador, que está falando. Glória a Deus, ele é a própria palavra. Então ele disse no versículo 15 que todo aquele que nele cresce não iria perecer, não vai morrer, mas terá a vida eterna. Então ele continua dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você pode perceber que ele falou novamente. Ele falou 2 vezes, em sequência. Aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só, é como em todas as outras passagens que ele diz, em verdade vos digo, ele repete. Ele fala 2 vezes. Então ele quer que a gente foque nisso. Olha só, se eu crer nele como Senhor e Salvador da minha alma, da minha vida, então eu vou ter a vida eterna. Mas o crer não é apenas eu dizer, eu creio. O crer, meus irmãos, ele tá ligado a uma entrega.
a entrega da minha alma a Deus. Glória a Deus. A entrega da minha vida a Ele, ao Salvador da minha alma. Quem é a salvação de Deus? Quem Deus enviou para nos salvar? Depois dá uma meditada lá em Isaías 51. O Espírito Santo está me guiando a meditar ali. Isaías, o livro de Isaías é totalmente profético. E ele fala tudo sobre Jesus, a vinda do Senhor Jesus para essa terra. Você pode perceber que Deus, ele sempre, antes de fazer uma coisa, ele sempre avisa. Ele sempre, com antecedência, ele manda a mensagem daquilo que ele vai fazer. Tudo o que ele fez, o que aconteceu no Novo Testamento, ele anunciou no Antigo. Toda a Bíblia fala de Jesus. Toda a Bíblia. Cada livro que você pegar, no Antigo, no Novo, vai falar de uma forma espiritual do Senhor Jesus, da vinda dele, da salvação que ele é para a nossa alma. Então é por isso, meus irmãos, que devemos crer nele. Isso é a prova de que ele é o Filho de Deus, de que ele veio para salvar, de que ele é o único caminho, a única verdade e a única vida que existe. Então, sabendo disso, tendo a certeza disso, isso é algo que eu não vou convencer você. Não sou eu que vou convencer. Eu posso estar falando aqui porque é uma certeza que eu tenho dentro de mim, porque quem foi que me convenceu disso? O Espírito Santo. É ele quem convence. Não somos nós, seres humanos. Nós, quando nos entregamos e nos colocamos à disposição de Deus para levar a palavra dele adiante, somos um instrumento. Somos apenas pessoas que são usadas por Deus. Deus, ele materializa a vontade dele na gente, para que a palavra dele seja anunciada, levada adiante. Então é algo que é ele que faz, tudo é ele que faz. Mas ele usa a matéria, nós. Claro, ele usa o nosso interior, porque ele transforma o nosso interior. Porque se não tiver a transformação de dentro para fora, nada vai acontecer. O ser humano ele vai continuar com a mesma natureza, a natureza pecaminosa. E como é que uma pessoa que tem a mesma natureza adâmica, a natureza carnal, poderá fazer a vontade de Deus, que é espírito, que é santo? É difícil, é totalmente o oposto. Carne e espírito. Como a gente estava meditando lá no versículo 6 desse mesmo capítulo. Se você ainda não viu os vídeos anteriores, eu deixo no final desse vídeo aqui para você ver depois. Que ele disse assim, o próprio Senhor Jesus: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito, ele coloca Espírito com letra maiúscula, ou seja, o Espírito de Deus, esse é Espírito. Então esse vai agir de forma espiritual, vai viver a sua vida com um sentido espiritual, que é o do próprio Deus. Ele vai buscar as coisas espirituais, ele vai falar de forma espiritual, sempre com um toque de fé, sempre pensando na fé, agindo a fé. Ele vai viver dessa forma. O meu justo viverá pela fé. E se não viver, se retroceder, não me agradarei nele. Por quê? Porque se a pessoa deixa de viver pela fé na palavra, porque existe a fé natural,
Existe a fé que todo mundo tem, de que se eu plantar, feijão, eu vou colher feijão. Mas a fé sobrenatural, ela é baseada na palavra de Deus. Ela é baseada no espírito que a palavra de Deus nos traz. Então, aquele que nasce do espírito é espírito. Então, esse vai viver pela fé. E é uma luta, é uma guerra, meus irmãos, todos os dias. Porque a gente está vivendo num mundo em que não é fé sobrenatural, é fé natural mesmo. Eu agi desse jeito. Claro, a gente colhe os frutos daquilo que a gente planta. Mas quando o Espírito Santo ele vem, ele nos permite ter um entendimento. Não, se eu empenhar a minha fé na palavra, tá escrito. Tá escrito, então tem que acontecer. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Está escrito. Então, quando a gente crê nessa palavra, a gente está crendo no próprio Senhor Jesus. A gente está crendo em Deus, no poder de Deus, no poder da palavra de Deus, que é o Senhor Jesus. Então, isso é crer. Aquele que nele crê não vai perecer. Porque a pessoa que vai crer em Jesus, ela vai estar crendo na palavra de Deus, então essa pessoa ela não vai morrer. Ela pode chegar o dia dela morrer fisicamente, mas ela ainda vai viver. Ela não vai viver apenas a alma dela lá na eternidade. Porque quando chegar o dia do arrebatamento, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então quer dizer que, olha o plano de salvação de Deus. Ele quer que estejamos de corpo, alma e espírito com Ele. Um corpo preparado para a eternidade. Um corpo glorificado. Você pode perceber que nós somos uma trindade. Corpo, alma e espírito. Da mesma forma que Deus é. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. A trindade. Então, meus irmãos, esse versículo, ele é muito pregado, né? É um versículo muito conhecido, todo mundo conhece esse versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele amou de um jeito tão poderoso, tão grandioso, que Ele chegou ao ponto de dar o seu filho, o seu único filho. Ele só tinha um filho. Mas Deus, ele é família. A família, quando um homem casa com uma mulher, se torna uma só carne, ele constituiu ali uma família. Mesmo que você não tenha filhos, você é uma família com sua esposa, com seu esposo. Então ali começa a família. E é isso que Deus quer que a gente faça com Ele também. Quando a gente se entrega para Jesus, quando a gente recebe a salvação de Deus através de Jesus, a gente está entrando numa família espiritual. A gente está casando com Ele. Olha só, que tudo se reflete numa vida com Ele. Quando a gente casa com alguém, pense no casamento, a pessoa ali no altar, declarando o seu amor, falando seus votos. E quando o pastor ele fala que vai ser na alegria, na pobreza, na saúde, na doença, tudo aquilo que ele está falando ali. O casamento em si, tudo isso é o que Deus quer com você, comigo, com todos os que têm ouvidos para ouvir.
todos os que têm uma inclinação para as coisas dele. Porque o mundo não pode conhecê-lo. O mundo não conhece o Espírito de Deus. Porque o mundo jaz no maligno. O mundo representa aquelas pessoas que só estão com a mente focada nas coisas dessa terra. Mas isso não quer dizer que Deus não busque alcançá-las. Deus ele não tem prazer na morte de ninguém. Então você pode ver que esse casamento, o casamento que a gente faz aqui nessa terra, tudo foi Deus que instituiu. O diabo ele quer acabar com a família, porque Deus é família. Porque quando a gente constitui uma família, a gente aquilo ali representa Deus. Aquilo ali é um testemunho do poder de Deus. Por quê? Porque um casamento é um sacrifício. Você está ali, diante do altar, o que importa ali não são os convidados. Não é a roupa, não é a festa. O que importa ali é a maior testemunha que está ali no altar, com você e com seu esposo, com você e com sua esposa, com a pessoa que você quer constituir uma vida até a morte, que é o próprio Deus. Você está firmando um pacto de fidelidade com a pessoa no altar de Deus. Olha a magnitude dessa atitude, dessa decisão que é tomada por duas pessoas. É uma entrega, a pessoa ela se entrega à outra. Ela entrega a vida e a outra também entrega a sua vida pra gente, pra pessoa. Então, e tudo está sendo firmado ali e não é para se separar no outro dia, não. Não. É um compromisso que tem que ser zelado todos os dias. É um sacrifício diário. É tanto que a palavra de Deus diz que a gente tem que suportar uns aos outros, porque às vezes a gente de fato tem que suportar, porque todo dia é sacrifício. Você só vai conhecer a outra pessoa quando você começar a morar com ela e ver quem ela realmente é. E ainda assim a gente não vai conhecer totalmente, porque só quem sabe do interior do ser humano é o próprio Deus. Então eu queria que a gente meditasse no próximo vídeo, que a gente meditasse mais nesse versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira. Essa tal maneira aqui fez ele mandar o seu filho, seu único filho, para morrer em favor de uma humanidade passada, presente e futura. Passada, presente e futura. Que muitos ele sabia, muitos não iriam aceitar. Deus ele sabe de tudo. Ele sabe que muitos vão perecer. Mas mesmo assim, ele mandou o único filho dele para morrer. Você faria isso? Você que tem filho, aquele filho que você vê, você olha para ele, você tem outro filho. Eu não sei, eu não sou mãe, né? Mas eu não sei se os pais eles têm um filho predileto, eu não sei. Às vezes parece que sim, né? Às vezes a pessoa tem 3 filhos, mas tem um que, eita, ela gosta mais daquele. Você mandaria esse filho aí para morrer por alguém?
a gente continua no próximo vídeo. Amém? Deus abençoe a sua vida. Espero que esse vídeo tenha edificado você e a ponto de você mandar esse vídeo para outras pessoas poderem ser edificadas também. Deus abençoe.